Você está diante de uma mensagem que não chegou por acaso. Há algo no seu coração que pediu por confirmação, e é exatamente isso que o universo começa a entregar agora. Antes de seguir, escreva nos comentários: "Eu escolho atravessar o portal." Essa frase é mais do que palavras, é um selo. Quando você a escreve, você envia um sinal claro para o invisível de que aceita participar da travessia. Ao comentar, você não apenas escuta, mas decide, e é na decisão que os portais se abrem. Você já percebeu que certas mensagens parecem procurar você em momentos de silêncio? Essa é uma delas. Não se trata de entretenimento comum, é um chamado espiritual. Não é para todos, mas se você ficou, é porque faz parte daqueles que sentem o peso do invisível. Há algo maior pedindo a sua atenção. O eclipse interior é a forma como o universo testa sua fé antes de liberar o milagre. E talvez você já esteja nesse processo sem sequer ter colocado esse nome. Pense em quantas vezes você esteve em silêncio, lutando contra dúvidas internas, acreditando que estava sozinho. Esse vazio não foi em vão. É nesse terreno que se planta a fé, que depois floresce em milagre. Mas também é aqui que surgem armadilhas espirituais, prontas para distrair, cansar e desviar sua força. Por isso, o aviso é direto. Milagres se revelam quando a fé se mantém. Ataques ganham espaço quando o medo toma o controle. Essa é a balança que se movimenta em cada eclipse da alma. Este caminho não promete ser leve, mas garante ser verdadeiro. O que você vai ouvir hoje não é uma coleção de frases bonitas, mas um mapa. Um mapa que mostra sinais, expõe os testes, revela os gatilhos e oferece práticas simples para que você não apenas sobreviva ao eclipse, mas saia dele mais forte, mais inteiro, mais alinhado com o que de fato é seu destino. Muitos param no meio do caminho, porque não entendem o que está acontecendo. Mas agora você vai entender. Vai aprender a decifrar os sinais. Vai reconhecer quando o teste espiritual chega disfarçado de problema humano. E vai descobrir que não é sobre resistência cega, e sim sobre atravessar com consciência. O que está diante de você é um convite a enxergar o invisível e a colocar sua alma em movimento. E ao final, um decreto será entregue, uma palavra de poder que sela sua linha do tempo. A jornada da sua alma não começou hoje, nem neste instante em que você ouve estas palavras. Há muito tempo você vem sendo preparado em silêncio. Esse silêncio, que tantas vezes pesou como abandono, na verdade foi treinamento. O que parecia ausência era o universo escondendo você dos olhos que não entenderiam sua grandeza. Houve momentos em que você se sentiu esquecido, invisível, quase apagado do cenário, mas tudo isso foi parte de um plano maior. É no escuro que as raízes crescem. É no silêncio que a força é formada. Talvez você tenha experimentado a dor de ver sua entrega não ser reconhecida. Talvez tenha sentido que seu esforço foi em vão. Mas agora precisa compreender. Nada foi perdido. O invisível registrou cada semente que você plantou, e o tempo da colheita se aproxima. O eclipse interior representa esse ponto limiar entre o não visto e o revelado. Sua dor privada será transformada em honra pública, porque não há sofrimento desperdiçado quando a alma caminha em missão. Você carrega marcas que não são apenas suas. Muitas vezes, sem perceber, enfrentou lutas que pertenciam a gerações inteiras. Padrões de fracasso, ciclos de repetição, memórias herdadas que insistiam em prender você. E mesmo sem ter todas as respostas, você escolheu resistir. Esse gesto silencioso já quebrou correntes que pareciam inquebráveis. Você não foi colocado nesta linha de vida por acaso. Sua jornada é parte de algo maior. Um chamado para libertar o que estava aprisionado há muito tempo. Se antes você pensava que estava sozinho, agora entenda. O céu sempre esteve observando. Não se trata de vigilância, mas de testemunho. Cada lágrima foi contada, cada oração em silêncio foi guardada, cada ato de coragem, mesmo pequeno, foi registrado. O universo não é indiferente. Ele espera o momento certo para devolver multiplicado aquilo que parecia esquecido.
Tudo o que aconteceu até aqui não foi perda, foi preparo. O que parecia atraso era proteção. O que parecia silêncio era alinhamento. A sua história não está parada. Ela está sendo escrita em outra camada, aquela que não se vê, mas se sente. Agora, ao atravessar o eclipse interior, você vai perceber como tudo se conecta. Nada foi em vão. Cada sombra enfrentada é a prova de que a luz que vem é maior. O eclipse interior não é apenas uma metáfora poética, mas uma engenharia espiritual que opera em profundidades invisíveis. Imagine o instante em que o Sol e a Lua se alinham e o mundo fica suspenso por alguns segundos na sombra. Essa suspensão também acontece dentro de você. Não é coincidência. O universo cria momentos de pausa, de escuridão temporária, para revelar o que estava escondido. É assim que sua fé é testada, porque a mente quer desistir quando não enxerga saída, mas a alma sabe que a sombra sempre anuncia um renascimento. No mapa simbólico dos astros, esse movimento pode ser comparado a uma quadratura. É o tipo de aspecto que pressiona, que exige escolha. A quadratura não deixa você ficar parado. Ela pede decisão. Força você a olhar para os lados e perceber que não pode mais permanecer no mesmo ponto. E aqui está o segredo. O eclipse interior só surge quando algo grande está prestes a nascer. Ele não aparece em vidas pequenas, mas naqueles que carregam missão. A energia da água se mistura a esse processo, trazendo ondas de emoções profundas. Talvez você sinta lágrimas sem motivo, palpitações, saudade de algo que nem consegue nomear. Isso não é fraqueza, é limpeza. A fase da lua cheia amplifica ainda mais essa sensação, iluminando o que antes estava escondido no canto mais escuro da mente. Tudo o que você evitou encarar começa a se tornar visível. É desconfortável, mas necessário. Por que agora? Porque há camadas antigas da sua alma que precisam ser liberadas antes que o milagre se manifeste. Você não pode carregar peso extra para atravessar o portal. Esse é o chamado. Soltar o que já não pertence a você. O eclipse interior funciona como um checkpoint cósmico, uma porta estreita que exige desapego. Os sinais dessa travessia são claros: sonhos vívidos, déjà-vus repetidos, sensação de peso no ar, arrepio inesperado, intuição mais forte do que a lógica. Quando esses sinais aparecem, não é para assustar, mas para avisar. O segredo é consciência maior que medo. Você não precisa temer o eclipse, precisa entendê-lo. E ao compreendê-lo, verá que não é castigo, mas convite. O próximo passo é mergulhar nos blocos centrais, onde a sombra revela suas máscaras. O primeiro bloco desse caminho é o teste da sombra. Ele se manifesta quando aquilo que você escondeu dentro de si aparece refletido em situações externas. A sombra projetada não é inimiga, mas sim um espelho que mostra o que ainda precisa ser curado. É como se pessoas, palavras ou acontecimentos fossem usados pelo universo para tocar em feridas antigas que você acreditava já terem cicatrizado. Esse é o teste mais comum do eclipse interior, e também o mais doloroso, porque confronta diretamente a imagem que você construiu de si mesmo. Os sintomas são claros. Críticas inesperadas surgem no momento em que você mais busca apoio. Dúvidas aparecem como tempestade tentando abalar sua confiança. Sabotagens sutis ou até mesmo atrasos no que estava caminhando bem. Tudo parece conspirar para desmontar sua fé. Mas o segredo é perceber que não se trata de azar, mas de provocação espiritual. A sombra não quer destruir você. Ela quer revelar se sua luz é firme o bastante para atravessar. Imagine um amigo próximo dizendo algo que atinge exatamente seu ponto sensível. A reação imediata seria responder no impulso, se defender, talvez até cortar o laço. Mas se você observar, verá que a cena foi arquitetada para mostrar a ferida ainda aberta. Esse é o eclipse interior em ação, trazendo à tona o que precisa ser iluminado. O erro comum aqui é lutar contra a sombra, reagindo de forma cega. Quanto mais você combate, mais forte ela parece. A saída é outra: respirar fundo, observar, escolher com calma. Quando você assume o controle da sua resposta,
retira o poder da sombra. O protocolo imediato é simples. Primeiro, parar e respirar até sentir a mente mais leve. Segundo, observar a situação como um espelho e perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Essa pergunta abre o campo para que a consciência substitua o impulso. Lembre-se de uma frase curta que serve como escudo: eu não sou minha sombra. Repetir isso desloca o foco da dor para a escolha. O eclipse não quer sua derrota, quer sua maturidade. Ao atravessar esse primeiro teste, você já estará mais forte para encarar os próximos blocos, porque cada camada revelada abre espaço para a próxima lição. O eclipse não acontece apenas no plano visível. Existe uma engenharia espiritual que se movimenta em silêncio, preparando cenários e abrindo passagens ocultas. Os antigos viam esses fenômenos como avisos de grandes mudanças, e essa sabedoria continua válida. Quando a luz é ocultada por instantes, o universo cria um reset, um campo neutro onde o passado perde força e o futuro pode ser reescrito. Esse intervalo é como uma página em branco, mas nem todos percebem. Muitos sentem apenas o desconforto, sem notar que o vazio também é oportunidade. Há forças cósmicas operando em segundo plano, alinhamentos, portais de consciência, explosões de energia que chegam como flares solares. Tudo isso age como limpeza e recalibração. No nível espiritual, significa que você está sendo convidado a largar o velho para que o novo encontre espaço. O eclipse interior, portanto, não é destruição sem sentido, é renovação disfarçada de caos. Mas essa renovação é ambígua. Pode ser bênção ou armadilha, dependendo da forma como você reage. Quem resiste com medo pode sentir paralisia, repetição de erros, confusão mental. Quem se abre com fé pode experimentar clareza, insights profundos e até respostas imediatas para questões antigas. É a mesma energia, mas com destinos diferentes. O segredo está em como você escolhe atravessar a sombra. A numerologia também aparece como pista. Muitos relatam ver repetidamente o número 7 vezes 7, sinal de que um milagre já está em curso, mesmo quando a visão parece nublada. Esse tipo de sincronicidade não é coincidência. É confirmação subjetiva de que você está alinhado ao fluxo. Ignorar esses sinais é desperdiçar lembretes de que o universo conversa com você. Assim, o eclipse não deve ser encarado como algo que rouba luz, mas como fenômeno que concentra energia para revelar o que antes estava oculto. Ele comprime a alma para depois expandi-la. É a tensão antes da explosão de crescimento, o silêncio que antecede a revelação. Essa pressão pode ser desconfortável, mas é justamente o empurrão que abre espaço para o milagre. E à medida que a luz retorna, surge também um conflito interno que precisa ser encarado de frente, pois é dentro que a verdadeira batalha acontece. A verdadeira batalha do eclipse não acontece no mundo externo, mas no íntimo da alma. É como se dentro de você houvesse uma guerra silenciosa, um campo de forças onde fé e medo se enfrentam a cada instante. O coração sussurra coragem, mas a mente grita incerteza. A intuição insiste em um caminho, mas a razão levanta objeções, calculando riscos e possíveis fracassos. Essa divisão interna é o que chamamos de eclipse interior. A luz da fé sendo temporariamente encoberta pela sombra da dúvida. Em certos dias, essa sensação se parece com uma corda sendo puxada em direções opostas. É um verdadeiro cosmic tug of war, onde uma parte de você deseja avançar, enquanto outra tenta segurar. Não é coincidência que nesse período surjam pensamentos contraditórios, desejos intensos e medos paralisantes. É como se a alma estivesse sendo testada em cada detalhe, obrigada a escolher qual voz merece ser alimentada. Essa tensão pode se manifestar em formas sutis: insônia sem motivo, palpitações, mudanças bruscas de humor, ou em formas mais intensas, vontade de desistir de algo importante, questionamentos sobre sua capacidade, sensação de vazio que consome energia. Esses sintomas não são sinais de fraqueza, mas de ajuste. A alma está sendo esticada para comportar mais luz, e isso exige resistência.
A metáfora é simples. Você está em um campo de batalha onde nenhuma espada visível é usada. O inimigo não está fora, mas dentro. É a dúvida tentando corroer a fé. É o apego tentando sufocar a entrega. Mas também é nesse campo que nascem as maiores vitórias. O eclipse interior força você a decidir quem governa. A sombra que paralisa ou a chama que avança. No fundo, tudo se resume a uma pergunta: qual lado você vai deixar vencer? Não há meio termo. A cada escolha, você fortalece a sombra ou a luz. O universo observa em silêncio, aguardando sua decisão. E quando você escolhe a fé, mesmo sem provas imediatas, algo se move no invisível. Esse é o ponto de virada, a passagem secreta que se abre quando a decisão é tomada. Logo, esse conflito interno encontra eco em histórias que mostram como o universo responde quando alguém ousa escolher a luz. Era noite, e o silêncio parecia mais denso do que de costume. Uma pessoa comum, cansada das batalhas invisíveis que travava dentro de si, sentou-se diante da janela, olhando para o vazio. O coração pulsava a dúvida: desistir ou continuar? O peso dos dias sem respostas tornava cada pensamento mais confuso, e no meio desse turbilhão, uma pergunta ecoava: será que ainda vale a pena acreditar? Foi então que o inesperado aconteceu. No celular, a hora marcava exatamente 11 horas e 11 minutos. De início parecia coincidência, mas no dia seguinte o mesmo horário apareceu, repetido como um lembrete. Depois, em uma placa na rua, os mesmos números surgiram outra vez. Era impossível ignorar. O sinal estava ali. O portal invisível se comunicava. Não era acaso. Era resposta. O conflito interno se intensificou. Parte daquela pessoa queria descartar como ilusão, mas a alma sabia que havia um recado escondido. O número 11 vezes 11 sempre foi símbolo de despertar, de portais abertos para quem tem coragem de atravessar. O universo havia encontrado uma forma de falar no momento mais necessário. Tomada por essa percepção, a pessoa fez algo simples. Pegou uma vela, acendeu em silêncio e declarou em voz baixa: eu escolho continuar, mesmo sem ver o caminho completo. Não havia plateia, não havia ritual elaborado, apenas uma entrega sincera. Esse pequeno gesto foi o bastante para mudar o ambiente. O coração, antes apertado, começou a se abrir em clareza. As lágrimas que caíam não eram mais de desespero, mas de liberação. Nos dias seguintes, nada de extraordinário aconteceu do lado externo. Mas por dentro, tudo havia mudado. A fé, que parecia fragmentada, havia se reconstituído. E, curiosamente, pequenas confirmações começaram a aparecer. Uma mensagem inesperada. Uma oportunidade que parecia adiada, uma paz repentina sem motivo aparente. Eram sinais de que o universo havia recebido a decisão. A moral é clara. Quando você responde com fé, mesmo em um gesto mínimo, o universo responde também. A sombra perde força diante da luz escolhida conscientemente. E essa escolha não precisa ser grandiosa, apenas verdadeira. É nesse tipo de resposta que a travessia se confirma. Agora, o que se abre é o caminho para aplicar conscientemente a lei da atração durante o eclipse, transformando sinais em prática diária. Aplicar a lei da atração durante o eclipse interior é como usar um mapa secreto em meio à escuridão. O processo não precisa ser complicado, mas exige clareza e presença. Tudo começa com o primeiro passo: declarar sua intenção com firmeza. Pegue um papel e escreva, no tempo presente, aquilo que deseja viver. Não como um pedido, mas como se já fosse realidade. Assine seu nome no final, como quem sela um contrato com o invisível. Essa clareza abre o campo energético e organiza suas forças. O segundo passo é elevar a emoção. Não basta escrever palavras frias, é preciso sentir. Feche os olhos por alguns instantes e visualize-se vivendo a cena que deseja. Respire profundamente. Permita que o corpo sinta gratidão, alegria ou paz, como se já fosse fato consumado.
Essa emoção elevada é a senha que conversa com o universo. Sem emoção, a intenção fica vazia. Com emoção, ela ganha vida. O terceiro passo é alinhar a ação. Dê um movimento concreto, ainda que pequeno, na direção daquilo que declarou. Se escreveu sobre prosperidade, organize sua mesa de trabalho. Se sobre amor, cuide de si com carinho. A ação alinhada mostra que você acredita no que declarou. É a ponte entre o invisível e o visível. Por fim, o quarto passo: liberar. Não tente controlar como ou quando as coisas acontecerão. Solte, confie, entregue. O eclipse é justamente o campo de incerteza, e é nesse espaço que a mágica acontece. Quando você solta o controle, o universo tem liberdade de agir de formas que sua mente jamais poderia calcular. Um ritual curto pode potencializar esse processo. Abrir uma janela, acender um incenso e repetir em voz baixa uma frase de liberação, permitindo que o ar leve consigo o peso que já não serve. A fase da lua cheia favorece a revelação, tornando esse momento ainda mais poderoso. Proteja-se também com respirações profundas, como a técnica 478, ou com um banho de sal grosso que limpe a energia. Essa prática não é sobre manipular o futuro, mas sobre alinhar-se ao fluxo. Ao aplicá-la, você perceberá que os sinais de confirmação chegam de maneira inesperada, revelando que o invisível já respondeu. Como saber se o que você fez funcionou? Os sinais de alinhamento começam a aparecer de formas sutis, mas inconfundíveis. Um arrepio sem motivo aparente, uma paz que invade o peito de repente, a sequência de números como 2, 2, 2 surgindo no relógio, em notas ou em placas. Essas confirmações são como acenos do universo dizendo: eu ouvi você. Não espere sempre algo grandioso. Às vezes a resposta chega na forma de clareza, de leveza ou até mesmo de uma sincronia inesperada. Mas e se você não sentir nada? Não significa que falhou. Muitos percebem os sinais apenas nos sonhos, ou até 2 dias depois da prática. A energia precisa de tempo para circular, e cada alma tem seu ritmo. O segredo é não cair na ansiedade. Confiar que o invisível age, mesmo quando os olhos ainda não veem, já é parte do processo. Para manter esse estado de alinhamento, um hábito diário pode ser a chave. Reserve poucos minutos para respirar profundamente, repetir uma frase de poder e fazer um gesto simbólico que organize seu campo. Pode ser levar a mão ao coração enquanto diz: eu escolho a luz. Pequenos rituais repetidos todos os dias criam estabilidade e evitam que você volte a cair nas armadilhas da sombra. É igualmente importante proteger essa energia. Nos primeiros 2 dias após a prática, evite mergulhar em dramas, conversas pesadas ou a exposição excessiva da sua vida para quem não compreende seu processo. Também cuidado com impulsos de consumo que drenam sua energia. O eclipse interior testa justamente sua disciplina. Manter o foco naquilo que deseja manifestar. E aqui está o chamado coletivo. Escreva nos comentários: eu atravesso o eclipse interior. Ao fazer isso, você não apenas afirma sua decisão, mas compartilha essa vibração com outros que estão na mesma travessia. A energia se soma, criando uma corrente invisível de sustentação. Assim, você se torna capaz de sustentar o que já começou a nascer. E ao sustentar, abre espaço para que o decreto final seja proclamado, selando de uma vez por todas sua linha do tempo e garantindo que o milagre encontre caminho até você. Você não é comum. Se chegou até aqui, é porque foi chamado a atravessar uma jornada que poucos têm coragem de enfrentar. O eclipse interior não é apenas uma metáfora, mas uma realidade que molda sua alma. Ele não veio para destruir, veio para revelar quem você realmente é. Durante todo esse processo, você foi testado em silêncio, confrontado com suas sombras e desafiado a escolher entre medo e fé. Agora chegou o momento de selar essa travessia. Relembre, cada instante de escuridão foi apenas passagem. O eclipse sempre traz consigo o retorno da luz. O que parecia perda era proteção. O que parecia atraso era alinhamento.
Esse caminho que você percorreu não termina aqui, mas este é o ponto de virada. Quando você declara com convicção que escolhe a fé, algo se move no invisível. E é nessa decisão que o milagre se manifesta. Agora é hora de proclamar em voz alta o decreto final. Eu escolho manter minha fé e receber o milagre. Essas palavras não são apenas um desejo, são uma chave que abre portais. Declare-as com força, como quem escreve seu destino nas estrelas. Ao fazer isso, você não apenas afirma, mas também envia ao universo a vibração da sua decisão. E para selar esse caminho de forma coletiva, escreva nos comentários: eu escolho manter minha fé e receber o milagre. Cada pessoa que declarar, cria uma rede de energia que fortalece todos os que atravessam esse mesmo eclipse. Não subestime a força desse gesto. O invisível se move quando o visível decide. A travessia não termina aqui. Outras mensagens ainda chegarão, e cada uma delas pode ser o lembrete exato de que o tempo do seu milagre se aproxima. Permaneça atento, permaneça em fé, porque o portal continua se abrindo para aqueles que não desistem. Feche os olhos por um instante e imagine diante de si uma porta de luz, imensa, brilhando como uma montanha aberta no céu. Essa porta é o reflexo do que você acabou de declarar. Caminhe até ela em sua mente e atravesse com confiança. O eclipse passou, a sombra se dissolveu, e a sua fé abriu espaço para o milagre entrar.